continuar as nossas observações, as nossas ideias sobre os vinhos. Como na primeira aula dos conceitos básicos, esta aula de países produtores também será dividida em vários capítulos de 10 a 20 minutos para facilitar, então, depois, posteriormente, melhor estudar, ler e rever os nossos conceitos, nossos conselhos. É uma aula cheia de nomes porque são todas as regiões vinícolas que nós estamos pensando em falar e do mundo inteiro. Então, às vezes acontece de falar de um ou de outro rapidamente. Os mais importantes países produtores e suas regiões vinícolas mais famosas. Esse é o nosso título da nossa aulinha aqui. Esta lista que aparece no slide, então, é uma lista de grandes produtores de vinho. Não está exatamente classificado como maior ou como melhor, mas está uma lista dos grandes produtores de vinho no mundo. E a França e a Itália geralmente dividem a grande produção de vinho. Às vezes um ano é mais, outro ano é menos, devido a safras, devido a clima, devido a acidentes que acontecem, mas normalmente, como podem ver, a França e a Itália produzem em torno de 8 bilhões de litros e todos os outros em menor quantidade e talvez em pequena quantidade, mas de boa qualidade, os outros aqui citados. O Brasil vem por último no sentido de quantidade, então, somente com 300 milhões de litros por ano. Vamos dar um conceitinho curto de denominação de origem controlada. É uma expressão na linguagem dos vinhos. Essa denominação é da lei, é protegida legalmente semelhante aos direitos autorais. Um vinho só pode receber um nome regional se obedecer às normas de produção dessa região. As violações são passíveis de processos indenizatórios. Então, as denominações controladas, como diz o título, cada região pode usar a denominação para um vinho, desde que ele obedeça às regrinhas e os regulamentos dos entes que controlam essa produção. Então, a apelação na França chama apelação d'origine contrôlée. Na Itália, denominação de origem controlada e garantida. Então, na Europa inteira, as leis que regem e que limitam são muito semelhantes. Outras são menos rígidas, como nas Américas, no Novo Mundo. Agora, na Austrália e em alguns lugares da Califórnia, também está aparecendo essas denominações de origem controlada. As exigências locais são variáveis, pois consideram regiões, sub-regiões, locais dos vinhedos, tipo de uvas de percentuais, vinificação, qualidade final, tempo de envelhecimento nos barris ou nas garrafas e muitos fatores que são obrigados a ser seguidos desde que seja uma exigência de uma apelação contrôlée. Então, esse controle do nome não é aleatório, é só permitido para aqueles vinhos produzidos naquela região. Então vemos aqui o mapa da França, com todas as vinhedos, ou melhor, regiões de vinhos mais importantes. A França é uma grande produtora de vinhos, então Bordeaux é um dos grandes produtores da França. Então podemos ver aqui nos números que são 115 mil hectares de vinhedos que existem em Bordeaux, e uma produção de 200 a 600 milhões de litros, com 50 mil produtores. Então, cada região tem uma certa uva principal, e essa uva principal é a uva que se dá melhor na região. Então, todas essas sociedades e entes que controlam a qualidade do vinho sabem que o vinho só pode ganhar o nome daquela região se obedecer às regras de usar aqueles tipos de uva. Então, por exemplo, em Bordeaux, as uvas principais são Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, como uvas tintas. E as brancas, Sauvignon Blanc, Semillon e Muscadet. Mas muitas uvas podem ser usadas. Mas é que essas aqui são as principais. Então estamos dando um apanhadinho muito rápido de quais são as uvas principais.
Este então é um slide da região de Bordeaux. A região de Bordeaux fica no sudoeste da França e ela fica margeada pelo Oceano Atlântico de um lado, uma região intermediária que chama Entre-deux-Mers e depois a região de Saint-Émilion e Pomerol. Então, são regiões bem próximas, mas com climas e temperaturas e terreno um pouquinho diferente que dão as características desses vinhos todos. Os vinhedos são lindamente tratados, são super tratados com valores milionários, o valor do vinhedo em si. Se quiser comprar um vinhedo, então é muito grande o valor desse vinhedo. Um vinhedo que não tenha regulamentação custa em torno de 12.700 euros por hectare. Um vinhedo já com regulamentação simples, do sul da França, já valem 20.000 euros por hectare. O preço de um hectare na Borgonha custa em torno de 150.000 euros. Em Bordeaux, eles podem variar de 15.000 euros a 2 milhões de euros por hectare. E o mais caro de todos, então, é realmente a região de Champagne, que custa 1.100.000 euros por hectare. Considerando Bordeaux, então, a região mais próxima do Oceano Atlântico é toda uma região chamada Médoc. E o Médoc são onde estão os vinhos mais famosos de Bordeaux, provavelmente os mais famosos da França e os mais famosos e caros do mundo. Então tem várias cidadinhas que em torno dessas cidadinhas estão os vinhedos. Então, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Estèphe e Cantenac são os mais importantes, com os vinhos mais famosos. Um vinho só pode ter o nome da cidadinha se ele estiver dentro daquele terreno, dentro daquele mapa dessa cidadinha. Nesse slide a gente vê uma curiosidade que mostrando, é o Château Las Combes. E esse é um Margaux, a 2 km de Margaux. Dentro dos vinhos de Bordeaux, eles podem ser Premier, Grand Cru Classé, Segunda, Grand Cru Classé, Terceira, Quarta e Quinta. Isto é uma classificação antiga, já desde 1855, nessa classificação, ela persiste até hoje. Então, um vinho que pode ter melhorado de qualidade, às vezes mantém essa classificação de Cru Classé. Pode ser primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. Aqui já é uma região de Grave. Grave é uma região grande ao sul de Bordeaux. E ela, dentro de Grave, contém uma sub-região que chama Pessac-Léognan. E esse Pessac-Léognan é que produz grandes e famosos vinhos, como o Haut-Brion, La Ville-Haut-Brion, Château Malagnic, La Gravière e todos os vinhos tintos importantes. Com uma grande característica, porque ao sul da região de Grave tem uma região chamada Sauternes. E esse Sauternes é uma região formidável, incrivelmente boa, que produzem vinhos doces de qualidades excepcionais. Então, na região norte da cidade de Bordeaux, tem a região do Médoc. E na região sul de Bordeaux, tem a região de Grave, que compreende vinhos brancos de grande qualidade, na região do Pessac-Léognan, e mais abaixo ao sul, na região de Sauternes, os grandes vinhos de Sauternes, que são os vinhos doces de Sauternes. O que são vinhos de Sauternes? O vinho de Sauternes é uma região muito privilegiada e muito única no mundo. Ela, por circunstâncias de temperatura e umidade, ela abriga um fungo que ataca as uvas. Ela ataca as uvas, mas não destrói as uvas. Elas só sugam a água da uva. Então, nesse período que esse fungo ataca a uva fica desidratada e com os açúcares concentrados. Então, ficam maravilhosos para se fazer os vinhos doces.
Então pode-se ver nesse slide dos cachos de uvas, as uvas ainda não botritizadas e as uvas atacadas pelo chamado botrytis e que dá um aroma e um sabor muito agradável nos vinhos brancos e principalmente nos vinhos dessa região de Sauternes. Então, essas uvas botritizadas, como se fossem uvas passas, são vinificadas e são uvas de excepcional qualidade para se fazer esses vinhos brancos. Então, faz-se ali os melhores vinhos brancos provavelmente do mundo e que o mundo inteiro tenta copiar esta botritização, mas alguns lugares do mundo elas também acontecem, mas poucos. Então é uma coisa muito particular e que dão os melhores vinhos. E dentro dessa região, por exemplo, esse slide é do Chateau d'Yquem, que é o mais famoso produtor desse tipo de vinho. Mas então é muito selecionado essas uvas. Às vezes naqueles cachos que nós vimos com uvas passas, eles só apanham as uvas que estão pacificadas para fazer o vinho e esperam mais um tempinho até as outras super maturarem e também virarem daquele tipo botrytizado. Então, na região francesa, ao lado do Oceano Atlântico, fica a região do Médoc e de Grave. E Grave são os que dão os vinhos brancos excepcionais, e ao sul de Grave dão mais excepcionais ainda, porque acontece aquela botritização para fazer os brancos doces. Na região intermediária entre os dois rios, Dordogne e Garonne, existe uma região chamada Entre-deux-Mers, entre dois mares, entre dois rios, que não é muito importante na produção de vinhos excepcionais. E do outro lado do segundo rio, então fica a outra região também muito importante para os vinhos tintos, que são a região de Pomerol e Saint-Émilion. Aqui podemos ver no slide um simpático as muralhas de Saint-Émilion, que são construções romanas ainda, são vestígios das construções romanas. Mas se vê ao lado das muralhas a cidadinha de Saint-Émilion, ao passo que do lado de cá os vinhedos então dos vinhos especiais de Saint-Émilion. Ao lado de Saint-Émilion, uma outra sub-região chamada Pomerol, Pomerol em francês. E aqui também dão os vinhos de excepcional qualidade, dando vinhos que são considerados dos melhores do mundo também. E os grandes, vamos só falar dos grandes vinhos, são o Chateau Petrus e o Chateau Le Pin.